Hello, good afternoon. Espero que vocês estejam todos bem. Bom, nós vamos aprender nessa aula, né, como escrever frases sobre a gente mesmo, né, sobre nós e sobre os nossos colegas em inglês, ok? E vamos começar aqui, ó. Essa aula, para dizer a verdade, ela é uma revisão do que nós já vimos na aula passada. Então, eu vou reforçar o que nós já vimos na aula passada, tá? Então, a aula passada a gente começou a falar sobre as crianças, né? No club lá, no World Friends Club, e falamos sobre a idade, sobre elas, mas nós não frisamos como é que vocês vão começar a escrever frases sobre as pessoas, certo? E essa aula vai ser sobre isso. Então, nós falamos nas perguntas, né? Where are you from? Né? De onde você é? I'm from Poland. You are from Poland? Me too. Lembra de todas essas expressões que nós trabalhamos na aula passada? Pois bem, qualquer coisa é só vocês abrirem novamente o vídeo, revisarem a aula sem problema nenhum. Mas aqui na nossa aula de hoje, eu quero, por exemplo, falar da Isa, né? Então, na aula passada eu coloquei um postzinho falando, né, o uso de his, her, né, e o uso de he e de she. Então, se eu quero dizer em inglês que o nome dela é Isa, eu uso dessa seguinte forma que tá ali, ó. Her name is Isa. Então, eu disse, o nome dela é Isa. Her name is Isa. She's from Poland. Ela é da Polônia. She's from Poland. She's 11. Ela tem 11 anos. Então, é isso que eu disse aí. Se eu quisesse escrever alguma coisa a respeito do Tom, eu teria que escrever da seguinte forma. Eu diria assim, ó. His name is Tom. O nome dele é Tom. He's from Canada. Ele é do Canadá. He's 11. Ele tem 11 anos. Então, o que eu quero frisar com vocês? Quando eu quero dizer, falar de uma menina, de uma colega, de uma mãe, de uma mulher em si, ou uma garota, eu tenho que começar dessa forma a frase, ó. Her name is, o nome dela é, she's from, ela é dado país que for, se você for colocar ali, she's, para dizer a idade dela. Então, she's from, para dizer o país, she's, para dizer a idade. Então, o nome dela ela é ela tem, né, ela está com tantos anos. E se eu for falar de um menino, de um homem, qualquer que seja o sexo masculino, eu começo dessa forma. His name is, o nome dele é, he's from, ele é né, o país que ele for. His, para dizer a idade. Então, olha a diferença dos pronomes, né? His, dele, para menino. Her, né, dela, para menina. She, para menina. She's from, para quando você vai dizer a origem de onde a pessoa veio, né? She's, quando você vai falar a idade, alguma coisa sobre a pessoa. E no masculino, his, para dizer dele. He's from, para dizer do país que ele veio. His, para dizer a idade dele, certo? Então, se eu fosse falar de mim, seria diferente, né? Eu utilizaria my. My name is Kaylee. I'm from Brazil. I'm 42, porque minha idade é 42, né? Então, ó, aí eu coloquei o número porque a gente não chegou, eu acho que é estudar esses números até 100 ainda não. Então, aí, olha a diferença. Se eu falo de mim, eu uso my, eu uso I'm, que vocês já aprenderam. Mas se eu for falar do menino, eu uso his. Olha a diferença. Da menina, eu uso her. Olha lá a diferença, tá? Então, de mim, eu uso my. Certo? Deu para entender? My é meu. I'm sou eu, né? Eu sou, eu estou. His é dele. His, ele é. Her é dela. She's, ela é. Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção quando for fazer a atividade de vocês é que nós estamos aprendendo esse verbinho aí, tá vendo? Tudo isso de vermelho é o verbo be, o verbo ser e o verbo estar em inglês. E o que está de amarelo são os sujeitos. Então, na primeira frase, ela está, o canto, né, esquerdo, ele está com a full form e o canto direito ele está com o short form, que é a forminha mais curta de falar as coisas, certo? Então, olha só.
Quando eu falo em inglês, I am from England, eu posso encurtar isso dizendo I'm from England. Então, tem de amarelinho aí esse I maiúsculo. I significa eu. Esse I maiúsculo é I, eu. I am, eu sou, eu estou, tá? E a contraction, que é I am. Então, I am from England. I'm from England. Embaixo nós temos ali, ó, you are from Canada. You, você. You, você. You are, você é. You are from Canada. Você é do Canadá. Quando a gente vai fazer a short form, a forma curtinha, you're from Canada. You are, your. Então, amarelinho é o sujeito, significa você, e are é o verbo, que significa é. É o verbo ser ou estar em português. Embaixo nós temos he, né? He is from Brazil. He is from Brazil. Ele é do Brasil, certo? E ali a contraction, né? A short form, his from Brazil. His from Brazil. Então, ó, a forminha curta, his, o de amarelinho é o sujeito, he, o de vermelhinho é o verbo, né? Is, que é o verbo ser, estar em português, certo? Vamos ao último. She é ela. She is from Poland. Ela é da Polônia. Então, o verbinho is, vermelhinho, com o sujeito she, que significa ela. Então, ali, ó, a short form, she's from Poland. She's from Poland. Ela é da Polônia. O que eu quero que vocês prestem atenção é que esse verbo, ele aparece com essas pessoas. Então, se eu falo I, tem que ser am. Se eu falo you, que é você, tem que ser are. Se eu falo he, que é ele, tem que ser is. Se eu falo she, tem que ser is também, tá? Então, isso tem que ser memorizado. Você tem que aprender isso daí. Que am é com a, que are é com you, que is é com he e com she. Só tem essas três formas, tá? E a gente, daqui a pouco tempo, vai aprender também as formas no plural dos sujeitos, né? Falar nós, vocês. Então, a gente tem que saber já, nessa forma mais, vamos dizer assim, nesses 4 sujeitos que nós aprendemos, a forma do verbo be, para a gente poder, né, fazer o exercício corretamente. Então, essas frases vão ser importantes porque nós vamos fazer exercícios. Então, faça anotações no caderno, pare o vídeo, anota o que você acha que é importante, porque quando você for fazer o formulário, vai ter atividades em inglês, né, para você fazer. Olha só. Essa é a Zola, lembra da Zola? Então, eu quero escrever algumas coisas sobre a Zola. Eu quero dizer o nome dela, eu quero dizer o país dela, eu quero dizer a idade dela. E como é que eu vou fazer? Eu vou fazer utilizando os pronomes e o possessivo corretamente. Então, eu digo assim, ó, her name is Zola, she's from South Africa, she's 10. Então, eu disse, ó, o nome dela é Zola, ela é da África do Sul, ela tem 10 anos, certo? Então, eu tenho o Flávio depois. Como é que eu vou falar a respeito do Flávio? Eu vou falar dessa forma, ó. His name is Flávio. He's from Brazil. He's 11. Ah, eu comi a letra N aqui, tá, gente? Tem a letra N, mas a teacher não vai parar a gravação para acertar agora, não. 11. Tem um N aqui no finalzinho, tá? Mas não vou parar a gravação agora, não, porque senão dá confusão, dá tem que fazer tudo de novo. Então, tá. Olha só. Agora vocês vão lá no formulário, tá bom? Fazer as atividades de vocês. Não esqueça dessa questão do her e do his, tá? Que a gente viu. Não esqueça essas questões do verbo, tá? Não esqueça que quando você fala de você, você fala my, I am, que nós vamos ter atividades assim para vocês memorizarem mais, tá bom? Não esqueçam os verbinhos que trabalham junto com o sujeito, beleza? Sempre quando você mandar enviar o formulário, ele vai mandar para o seu e-mail. Esse e-mail que você usa para fazer as atividades, lá para o e-mail uma cópia das respostas para você saber se está certo ou errado o que você fez, tá? Então, checa o e-mail qual que você está usando, as caixas de e-mail que você tem de Gmail na sua conta aí do celular, para você saber
as respostas, se você está acertando, se você está errando as atividades, ok? Para você poder tirar as suas dúvidas também, tá bom? Então, beijos, até a nossa próxima aula.